Desocupação, esse vai ser o assunto desse vídeo que você vai ver agora. Quais são as etapas de uma desocupação de imóvel que foi arrematado de bancos da Caixa Econômica Federal, sendo mais específico? Seja muito bem-vindo. Você está no programa Lance 8020. Meu nome é Rogério Gomide, eu sou especialista em arrematar imóveis e leilão. Atuo nesse segmento há mais de 12 anos, com uma carteira de mais de 105 imóveis. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Ozaki, trabalhei na Caixa Econômica por 14 anos e trabalhei em agência como gerente de pessoa física, como pessoa jurídica e também na área de mercado de capitais, estruturando fundos imobiliários. E quando a gente fala de desocupação, quanto frio na barriga não aparece por aí, né? Até mesmo eu tinha muito nos inícios das minhas arrematações. Quanto frio na barriga eu tive. Eu te confesso que até o meu primeiro imóvel, antes de eu arrematar, né? A minha preocupação maior era essa. Eu não queria um imóvel que estivesse ocupado, que senão falam fundos imundos disso, né? Que é difícil de ocupar, que isso daí é complicado, ainda mais se você tiver ali um ocupante que você não sabe quem é direito, e, nossa, quantas coisas eu vi, viu, Márcia? É verdade, Rogério, mas acontece assim também, né? Quando as pessoas não conhecem, né, o desconhecido traz muito medo, né? E a hora que você Verdade. fala de uma coisa que é muito desconhecida, a primeira opção que a pessoa tem é uma trava, né? Primeiro uma É, trava, por quê? Porque eu não conheço o assunto, então eu prefiro rejeitar, porque a nossa mente acaba trabalhando um pouco assim, né? Ela quer uma segurança, quer um conforto, então é melhor ficar do jeito que está. Então é por isso que acaba trazendo esse desconforto, não conhecer, mas a gente está aqui para isso, para colocar isso esse aí. assunto na mesa, né? E fazer com que você entenda adequadamente como que é essa etapa, as etapas da desocupação, né? Então, didaticamente, a gente fez uma divisão aí dessa desocupação em duas etapas. Legal. A etapa antes da arrematação e uma etapa pós-arrematação, né? E nesse vídeo, em específico, nós vamos falar da etapa que vem antes da arrematação. E vamos só lembrar que o pessoal, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. E como vai ter, vão ser vários vídeos, né? Então, se você quiser ser notificado nos próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal, já ativa lá o sininho, justamente para receber essas notificações. E, bom, agora, dando continuidade aqui, começando nossa primeira etapa, nós vamos falar sobre o antes da arrematação. A gente vai falar Isso um aí. pouco das garantias dos financiamentos imobiliários, que antigamente utilizava muito a hipoteca, né? Era muito bom Exatamente. para quem financiava. Teve um caso que a gente arrematou um imóvel, um apartamento, estou lembrando agora, a pessoa ficou lá, acho que, se eu não me engano, foi 17 anos lá. Uau! Ela já tinha sido retomado o imóvel e ela ficou 17 anos lá sem pagar nada. Quando você tem essa garantia que é difícil de executar, você tem, por outro lado, um banco que também vai ser difícil para emprestar. Já que é difícil de executar a garantia, o banco acaba não tendo tanto Travando, recurso né? assim para emprestar. Então, o recurso do banco vai ficar cada vez mais escasso, porque se ele não pode executar uma garantia, ele não pode emprestar novamente. Ah, na alienação fiduciária, ó, você piscou o olho, perdeu, viu? É Não é fácil verdade. assim. Não é um ano, não, viu? Não é um E ano, não. olha, é muito curioso, né, quando você fala disso, para ver o grau de dificuldade. Você comentou que, no caso de hipoteca, o leilão tem que ser em loco, na agência, coisa assim, É né? Então, verdade, eu vou legal. passar aqui, eu vou dividir aqui um vídeo daquele início lá. Bem Deixa eu só colocar observado, hein, a Márcia? tela. Olha, nesse vídeo que a Márcia vai mostrar aqui, ó, vocês vão ter uma ideia de como que era na prática, como funcionava a hipoteca. A hipoteca, ele só poderia ser ofertado in loco mesmo, lá na agência. Tá? O leiloeiro ia lá na agência e estava tendo todas as operações. Imagina lá, você sacando seu dinheirinho lá, sua grana lá no banco lá, e aí, de repente, você escuta um leiloeiro assim, ó, estou ofertando um imóvel em leilão. Peraí, ó, vamos ver, né? Mostra aí pra gente, vai. Pensei que você queria dar uma de leiloeiro agora. Só atenção um minutinho. Alguém de vocês veio participar do leilão do imóvel localizado no condomínio residencial Caminho das Artes, marcado às 14h30 na agência? Foi no início desse ano.
Um dia eu me encontrei lá com o leiloeiro, a gente, inclusive, colocou o papo em dia. E, bom, hipoteca hoje em dia já é um negócio mais escasso, a tendência é que ele acabe. O que acontece na alienação? Na alienação, você passou 3 meses, não pagou, sabe o que acontece? Você perde. Perde imóvel. 3 meses não pagou o imóvel, ele é consolidado de volta para o banco. E na hora que a gente olha também essa questão dos empréstimos no Brasil, tudo é muito novo ainda, né, né, Márcia? Por exemplo, ó, a gente tem aí a lei de alienação fiduciária, pô, de 97. É verdade. Né? E você sabe, Rogério, depois de 97, houve um boom, né, de financiamentos. Porque como o É, sistema estava muito engessado por causa da hipoteca, que tinha muita inadimplência o banco, a partir do momento que veio a alienação fiduciária, veio também um boom. Muitas pessoas conseguiram financiar o imóvel próprio, realizar o sonho, né? Porque é um sonho a casa própria. É muito gostoso, sabe, Rogério, estar ali do lado da caixa, né? Quando você ajuda a pessoa que conseguir um financiamento para comprar o imóvel dos sonhos. É uma delícia também estar ali, né? Porque você presencia uma cena assim maravilhosa, é uma cena assim que deixa a gente bastante emocionado, sabe? Tem pessoas que mostram bastante isso e é muito curioso, né? Porque se o banco não tem recurso para emprestar, né, as pessoas acabam não conseguindo realizar esse sonho, que é o sonho da casa própria, né? é verdade, é verdade. E sem falar, Márcia, que você está falando na questão dos sonhos, eu estava pensando aqui, né? Quando a gente compra o imóvel, a gente compra na devida pesquisa, que a gente fez as contas e tudo mais, você consegue dar descontos que nenhum daria, né? Então, assim, você acaba até... E na hora que você vende o imóvel, e se você fez toda uma conjuntura para poder beneficiar aquela pessoa, o sentimento que aquela pessoa tem de gratidão com você, nossa, é fora de série, sabe? É verdade. Teve assim, ó, às vezes a gente faz algumas transações assim, justamente para vender mesmo, sabe? A gente pega, por exemplo, um imóvel que a gente teve bastante lucratividade e faz de conta que a pessoa não tem condições de pagar a entrada, por exemplo. Já teve casos que a gente falou assim, ó, tudo bem, a entrada você não paga, paga as documentações e tal, mas a entrada pode deixar com a gente, eu assumo a entrada. E Uhum. aí a pessoa conseguiu comprar graças a esse movimento que a gente fez. Ou seja, Tem isso ela não tudo. prendeu nenhum valor para pagar. Teve casos que a gente até pagou as documentações, sabe? Uhum. Então, assim, imagina, a pessoa só entrou com o nome dela estava lá limpo, estava em ordem, ela tinha um score bom, e aí na hora que a gente rodou lá todo o processo, ela conseguiu comprar graças a esse movimento que a gente fez. E na hora É que você pega verdade. no mercado, na frente da maioria dos casos, quem é que vai não aceitar a entrada e quem é que vai pagar as documentações para a pessoa? Na hora que a gente olha em alguns mercados, principalmente aqui no estado de São Paulo, é um pouquinho mais raro. Na hora que a gente vê outros mercados, principalmente ali na região ali do Nordeste, acontece mais. Eu já peguei alguns casos aí que esse movimento é um movimento constante, né? Mas, enfim, na hora que você faz isso, você acaba alimentando um sonho, né? Você acaba... Isso que você acabou de falar agora, né? É verdade. E é muito Interessante bonito isso. isso, né? É muito bonito isso. Você ter. Como você comprou por um preço bem abaixo, você consegue dar esse desconto. Isso é maravilhoso também para a pessoa que vai comprar. Imagina você querendo comprar um imóvel e no mercado está 190 e você consegue dar um desconto sei lá, de 20 mil reais, fica 170 e a pessoa vai financiar. Então, em vez de você deu o desconto, é como se fosse a entrada da pessoa e a pessoa financia o resto, né? Então, é um benefício. Então, tem assim, todos eles têm um papel, né? Tem o papel de quem compra, tem o papel de quem vende, tem o papel de quem arremata em leilão. São papéis, né? E a gente está fazendo isso para a gente, que é investidor, querendo realmente alavancar um pouco melhor do que a renda fixa, do jeito que está hoje, mas ao Olha, mesmo tempo. olha, eu não falaria que é um pouco, não, viu, Márcia? Eu falaria É. que olha, fixa, 2% ao Nossa, ano. ao ano, que horror isso daí. Eu vou te falar que isso daí é o pesadelo que o investidor tem, olhar na conta dele e ver que o rendimento deu 0,15 no mês. Então, aí, na questão que a gente estava falando aqui, né, de alguns conceitos, né, a hipoteca está em queda, já está em desuso,
a gente está indo agora para a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, bobeou 3 meses, ó, acabou. 3 meses já está consolidado, o banco já retomou, e na hora que a gente fala de consolidação, é o banco retomar mesmo, ele retoma o bem e volta para a carteira do banco, né? E aí ele promove os leilões e tudo mais, assunto que a gente já esclareceu bastante aqui, né? Inclusive, deixa eu ver aqui um exemplo prático, né? A minha gerente, ela me ligou, ela falou, olha, Rogério, por acaso você conhece a tal pessoa, né? Era um imóvel que eu já tinha comprado e vendido. Você está tendo contato com a pessoa com qual você vendeu o imóvel? Aí eu falei para ela, falei, olha, contato eu não tenho, mas eu tenho o celular dele aqui, eu tenho um WhatsApp, né? Ela, olha, será que tem como você dar uma checada nisso, Rogério? Por quê? Porque essa pessoa, ela está prestes a perder o imóvel. Olha, mais uma parcelinha que ela atrasar, ó, ela vai perder. Nossa, caramba. Deixa comigo, eu vou tentar entrar em contato com uma pessoa e te dou um retorno. Aí eu fiz isso, eu liguei lá para a pessoa, tudo bem, tal, tal. Eu falei, olha, desculpa se eu estou sendo um pouco enxerido, né? Porque imagina, né? A pessoa está devendo, você liga lá, ó, desculpa estar sendo meio enxerido, né? Mas é que eu percebi aqui, ó, que, meu, você está quase perdendo o imóvel, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa. Ele, sério, Rogério? Eu falei, sério? Ele, nossa, meu, isso daí estava sob responsabilidade da minha mãe, morava ele e a mãe, né? Aí ele pegou, isso daí estava sob responsabilidade da minha mãe. E, bom, eu vou verificar o que aconteceu, mas era para ter pago, né? Eu vou verificar com ela e te dou um retorno. Aí ele pegou e foi verificar. E aí o que aconteceu? Foi descuido mesmo. Ele falou, não, Rogério, olha, me passa aí os contatos aí da sua gerente, eu vou ligar para ela, já me fala o que eu tenho que fazer, que eu já vou pagar isso o mais breve possível, né? É claro que, né, essa situação talvez não seja a situação da maioria. Nesse caso dele, foi um descuido, né? Eu falo para as pessoas, eu oriento bastante, sabe? Eu converso bastante com elas. A intenção na hora da venda é realmente que ela tenha condições de comprar, né? E aí eu falo, meu, se você for atrasar alguma coisa, atrasa qualquer coisa, menos a prestação da casa. E agora a gente vai falar o seguinte, antes da arrematação, né? Quais são as etapas que você tem que checar para ter mais assertividade na sua desocupação? Bom, quais são esses pontos? A gente tem, por exemplo, análise antes de você comprar lá o seu imóvel. Ação judicial. Esse imóvel ele tem ação judicial? Nem sempre, na hora que você olhar lá no site da Caixa, que você está fazendo as pesquisas, você vai ter aquela informação explícita lá. Ó, constação judicial. Nem sempre vai estar dessa forma. Às vezes ele vai estar meio escondido e você vai ter que ter acesso a essa informação para ter a sua tomada de decisão, né? Uhum. Sim, e tem casos também, né, Rogério, que pode não ter ainda, a Caixa não ter recebido a notificação, né? E Pô, aí... excelente observação. E como faz, né? Tem alguns questionamentos até nos nossos vídeos, né? A respeito de como fazer para consultar esse processo, para ver se existe algum processo, né? Então aqui Legal. vai a dica, né? A gente vai te ajudar e te dar, pegar na mão, né? Anota aí, né? Anote, porque a gente vai fazer pegar na tua mão para você entender como é que funciona isso. Então, assim, quando você tem um leilão de imóvel, você tem um anúncio daquele leilão. Onde vai estar? No site da Caixa. Se você clicar lá, lista de imóveis da Caixa em leilão, vai aparecer uma lista desses imóveis, né? E quando você entra num imóvel, porque vai aparecer tipo uma planilha de Excel, com a cidade e tudo mais, né? Você pode fazer exportar para o teu Excel, para você ir lá colocando as suas planilhas, nas dinâmicas lá, para que você consiga ir por cidade. É muito mais fácil de você alcançar o todo, né? Mas quando você entra lá no imóvel, é obrigação da Caixa colocar lá no imóvel, no anúncio do imóvel, a matrícula. Então vai ter um lugar naquela vitrine, né, que é o imóvel lá no site da Caixa, que é baixe aqui a matrícula. E aí quando você clica nessa matrícula, você tem os dados do último ex-mutuário. E ali, com os dados, que está público ali, a matrícula é um documento público. Então, é público e você pode pegar aqueles dados, o dado, vamos supor, meu nome, coloca lá o CPF. Vai pegando o CPF da pessoa, indo lá no site, no Tribunal de Justiça Federal, porque a Caixa, como é um banco federal,
e vai consultar através do nome e CPF da pessoa se tem alguma ação judicial. Então, assim, um dia antes do leilão, ou até no próprio dia, você pode fazer essa checagem para ver se tem uma ação nova, para ver se tem algo, né, do Marcos, imóvel. vai uma observação bastante importante aqui, que assim, quando a gente fala de ação, você tem, principalmente ação federal, você tem os lugares, né, o lugar do juízo, né, onde é peticionado, olha, falando termo técnico, né, onde é peticionada aí a questão desse processo, né? Isso daí é dividido por regiões, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, é um tribunal federal da terceira região. Aí você tem que buscar nesse tribunal, por exemplo, se for, de repente, em Brasília, por exemplo, é um outro tribunal que rege ali. Se for ali em outra região, no norte do país, vai ser um outro tribunal, mas assim, uma outra região do tribunal, né? O tribunal mesmo. Então, assim, todo o processo, né, que se refere à Caixa Econômica Federal, ele tramita ali no Tribunal Federal. Aí ele pode ser no Tribunal Federal ou ele pode ser no Tribunal Especial Federal, né? Aí qual a diferença entre um tribunal e outro? A questão do valor da ação. Dependendo do valor da ação, você vai consultar em um, dependendo do valor da ação, você vai consultar em outro. Como se trata de imóveis, e o valor, geralmente, né, da grande maioria dos casos, quando a gente fala de imóveis, ele já envolve um valor alto, né, na grande maioria dos casos é no Tribunal Federal. É interessante, né? Como um exemplo, você vai lá no site da Caixa, verifica um imóvel, qualquer imóvel, é só para você fazer um exercício, né? E aí você vai lá e verifica se o imóvel tem alguma ação na justiça. É só para você praticar isso que nós estamos falando, né? E aí, se você vê lá que tem o processo, você tem até o número do processo. Então, você pode entrar lá no Tribunal de Justiça e aí, vendo lá de São Paulo, vai pegar no de São Paulo e vai consultar. A gente está falando de São Paulo, mas pode ser aí você tem que descobrir qual que é o Tribunal de Justiça regional aí, né? E aí você faz essa consulta só para você já ir traquejando, né? Já ir, vai lá experimentando como é que faz essa consulta. E aí você olha, vai verificando os termos que são utilizados. E se tiver dúvida, pode colocar aqui. A gente vai te ajudar, vai responder, e a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros. Sério, essa consulta é para verificar se tem um ponto que pode cancelar o leilão, né? Exatamente, é um ponto que pode cancelar o leilão é exatamente verificar se o requerente dessa ação, que é o ex-mutuário, ele está pleiteando que ele não recebeu a notificação. Esse isso. É um ponto forte, né? É um ponto forte de nulidade, né, Marcos? Exatamente, exatamente. Só que também tem uma coisa, né, Rogério? Tem um caso que a pessoa pode não ter recebido notificação e vale, né? Que você comentou, que foi a mudança que teve na lei, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Vamos lá. Então, nem sempre a pessoa não ter recebido a notificação significa que ela não foi notificada, né? Então, recentemente, há mais ou menos uns 2 anos atrás, teve uma modificação na lei, e a lei diz o seguinte: a lei diz que se for uma residência e a pessoa está se ocultando, ela está fugindo ali da notificação, qual que é o elemento técnico que foi criado? Ele foi criado o seguinte: estou tentando notificar a pessoa está se esquivando, a pessoa está fugindo, eu posso cientificar o vizinho. Eu chamo o vizinho lá, falo: vizinho, vem cá, olha, estou tentando falar com fulano, não estou conseguindo. Olha, qual que é seu nome? Ele vai falar: toma aqui a notificação, entregue para ele, por favor, estive por aqui. Então, assim, é um dos mecanismos que deixou mais forte a questão dessa falha da notificação, vamos dizer assim, né? Então, isso daí também tem validade. Uma outra coisa também que foi muito importante, que houve também nessa mesma época, a alteração, foi a questão de condomínios. Condomínios, por exemplo, a pessoa está se ocultando. Interfona lá, ninguém atende. E ele percebeu isso, a pessoa que estava fazendo a notificação, ele percebeu isso. Então, ele falou: não, tudo bem, vou deixar aqui na portaria a notificação, e aí isso vai ter validade como notificação. Ele foi cientizado. Então, assim, tecnicamente, se a gente falar, ele foi notificado pessoalmente, na persona ali da pessoa, né? Ele não foi. Mas teve um ente que ali, intermediário, que recebeu, que teria a obrigação de falar para ele? Sim, isso daí teria validade. Então, isso daí foi uma das alterações que deixou essa lei, que já é uma lei, assim, interessante, que é uma lei já que traz
até um mecanismo muito interessante para a dinâmica toda do financiamento imobiliário brasileiro. Ela trouxe mais segurança, ela trouxe mais, vamos dizer assim, ela deixou ela mais robusta, ela deixou ela mais, né, como é que eu posso dizer assim, deixou ela mais firme, né? Ela deixou mais Forte, mais segura, mais forte. forte. É, E outro justamente. caso, Rogério, outro caso também que eu estou me lembrando agora, né? Foi um caso, a pessoa havia mudado do endereço. Então não tinha, ele não estava mais morando no endereço e ele não comunicou à Caixa sobre a mudança de endereço. Então, o fato de ele alegar que ele não recebeu a notificação, ele não pode, né? Porque ele realmente mudou de endereço. Como é que a Caixa vai saber onde ele está? E a Caixa acaba notificando quem está no imóvel, né? Olha, grande observação, hein, Márcia? Interessante. Olha, isso daqui você já até me lembrou do caso, do Eu último sei. caso que aconteceu, né? Que aconteceu justamente isso. A pessoa, ela alugou o imóvel, né? E o fato dela ter alugado, ela não estava mais morando lá. E aí ela entrou com um processo e no processo a alegação foi essa. E aí você fala, como que ela alugou o imóvel e ela alega que não foi notificada, sendo que ela não morava lá e ela não deu ciência à instituição financeira do novo endereço dela. Então, nesse caso Então, também não vale, né? Então, é um não caso vale. que... Não vale. Aí, nesse caso, por exemplo, né, é um caso também que envolvia a portaria, né? E aí isso daí faz mais tempo, né? Foi antes dessa alteração da lei, sabe? Aí, nesse caso, a gente se articulou, né? A gente conseguiu, a gente buscou provas, né, de que realmente ela não morava lá, e aí a gente provou que ela não morava lá. Então, essa argumentação dela, ó, foi por terra, e aí não surtiu efeito na questão da nulidade. Então, ó, na hora que a gente vai também para esse aspecto, você vê como é interessante, né? Você tem vários pontos a serem analisados, e olha só, você já citou 3 formas aqui, né? Dessa questão. Olha que fantástico, né? Então, você tem alguns pontos aqui para ser analisado. Esse é um deles, a questão da notificação. E aí, um próximo ponto aqui. Você tem alguma coisa para falar, Marcelo? Porque, ó, Não, é isso já mesmo. É dois. isso mesmo. Ah, foi muito É isso legal. mesmo. O próximo ponto é o preço vil, não é? Explica pra gente aí o que é o preço vil. Maravilha, então vamos lá. Preço vil, né? O preço vil, vou colocar em números aqui. Preço vil, faz de conta que você vai arrematar um imóvel e ele está lá por lance mínimo, ele está lá R$100.000, vai. E ele está avaliado por 200. E você vai lá arremata ele. Na hora que a gente olha os valores, ele está 50% do valor da arrematação. Mas vamos supor que esse imóvel ele está avaliado por 200 e o lance mínimo dele lá estava 70. E você foi lá e arrematou ele por 70. E aí o que acontece? Esse imóvel, na hora que você arrematou, ele está abaixo do preço da arrematação, está abaixo de 50%. Então, nesse caso, por exemplo, desse imóvel, que a gente acabou de dar o exemplo agora, ele corre o risco de ser anulado. Se for feita essa argumentação de que houve o preço vil na questão da arrematação. Então, isso daí, volto a frisar que isso aqui é um negócio muito importante. Se houve um processo e se houve devidamente essa alegação, que nem sempre a alegação nos autos ele é feita da forma como determina a lei, né? Então geralmente o ex-mutuário, se ele não procurar um especialista também para defender ele de uma forma mais efetiva também, ele não vai conseguir ter êxito, né? Então aí nesse caso, por exemplo, esse é um ponto que cancela. Então, se esse ponto ele for apresentado da forma que deve ser apresentado, ele corre o risco de ser anulado. Então, esse seria um ponto. Mas aí também, Márcia, na hora que a gente fala da questão da nulidade, eu levanto a bola aqui, sabe? Porque qual que é o risco? Faz de conta que eu comprei um imóvel de 70 mil. Por 70 mil, ele vale 200. Qual que é o meu risco? Né? Na hora que a gente fala do banco, da Caixa Econômica Federal, né? Eu considero que é o risco da pessoa, que é o ex-mutuário, entrar com ação para querer anular o leilão. Mas, Qual que é o risco de quem está arrematando? Que eu estou verdade. comprando lá em 30 mil. O risco que eu estou tendo é do banco, por exemplo. O banco, ele vai... Se de repente ele entra com uma ação e ganha, qual que é o risco que eu corri? Né? Então, Só da desocupação, né? O risco... Se eu comprei por 70 mil e ainda comprei financiado, e eu estou pagando prestação, o banco ele me devolve as prestações, me devolve documentações de TBI, registro, até reforma. Se eu desocupei o imóvel e eu reformei, desde que eu tenha emitido nota, pegado tudo registrado, o banco me ressarce.
Ah, que ótimo, né? Esse daí é um bom, né? IPTU, por exemplo, até o IPTU, se eu paguei ali, ele te devolve. Então, Uhum. qual que é o risco que eu corro nesse caso, por exemplo? Eu, pô, tô comprando um imóvel de 200 mil, que vale 200 mil, e eu tô comprando por 70, né? E qual é a lucratividade que eu vou ter? Olha o risco que eu tô correndo. Uhum. O risco é de perder, talvez, a desocupação, Verdade. né? Mas se não chegou nesse ponto, eu tenho aí todo o meu dinheiro ressarcido com juros e correção. É claro, né? Taxa Selic do jeito que está, a correção não vai ser lá aquelas coisas, né? Porque muitas pessoas têm medo de entrar no leilão e depois perder o valor que investiu, né? E para essas pessoas que têm medo, então fica ciente, a Caixa, se tiver qualquer problema, a Caixa reembolsa todos esses custos, exceto da desocupação em si. Exatamente. Então, aí você tem, na hora que a gente entra nessa seara, o que eu penso aqui também, né? Se você for comprar, por exemplo, de um particular e não checou direito o que você tinha que comprar desse particular, e de repente você comprou, você está tranquilo na sua casa, vem uma notificação no Tribunal do Trabalho, por exemplo, a Justiça do Trabalho, e fala, olha, o 58 você não checou direito, mas tinha uma ação lá dele que ele estava devendo. E olha, eu vou pegar seu imóvel aqui, ó, como garantia, e aí reclame com ele. Reclame de quem que você comprou. E aí você vai reclamar com quem você comprou, ele já não tem mais bem nenhum, porque tudo foi penhorado, né? Uhum. E aí, então, se você vai ali para a Caixa, por exemplo, eles te devolvem o dinheiro. Você tem a garantia da Caixa Econômica Federal envolvida, né, Márcia? Claro, claro, e isso é muito Então, importante, tem né? essa questão. Então, no caso, né, qual que é o risco que você estaria correndo? Era esse, de repente ter uma alta lucratividade, né? E de repente aí você está correndo um risco extremamente calculado. É claro que tem vários pontos aqui que a gente pode checar e não correr esse risco e É, passar de e uma é por forma isso que a gente está segura. aqui, né? E é por isso que a gente está aqui. E o próximo ponto de análise, né, é a análise in loco. Vamos checar o que acontece lá no imóvel. Então, a gente já viu que a gente tem que analisar a documentação, do tipo, verificar a ação, verificar, né, se tem algum impeditivo do leilão, né, que possa cancelar o leilão, né? E agora a gente tem que analisar em loco, verificar quem está lá, né? Então, quem está lá é super importante você saber, porque se você sabe, você já vai para lá, né, com ideias até de valores, né? Quanto eu vou É verdade. precisar despender aqui neste imóvel para fazer a desocupação. No caso, a gente pode notar que pode ter um inquilino, né? E você tem um exemplo prático disso recente, né? Que em É menos de verdade. um mês depois da desocupação, você já sabia que era um inquilino bom, que pagava, né, pontualmente. Em menos de um mês você já tinha assinado o contrato com ele, né, de uma nova locação, né? E Exato. pode ser. E sem falar, nessa locação aí, Márcia, foi um aluguel que ele começou a firmar ali por R$ 750 e a prestação era 400 e pouco, né? Uau, olha isso, né? Que legal, né? É muito interessante isso, né? É verdade. Então, assim, ó, na questão, quando é inquilino, quando a gente vai lá fazer a pesquisa, né? Então, de que forma que tem que se postar lá, né, Márcia? Você não Na, pode chegar lá, né, e falar assim, ó, eu tô querendo arrematar esse imóvel, leilão, né? Tem que tomar um cuidado. sai logo daí, né? Sai logo daí que eu quero ocupar. É uma brincadeira, né? Mas é lógico que, assim, na hora que a gente vai para a prática, que vai lá, você tem que ter um jeitinho, uma empatia, você tem que procurar. Às vezes, se você não tem muito esse jeitinho, e você é casado, pede para sua esposa, ou se é a mulher, né, não tem muito esse jeitinho, tem um jeito mais rude de falar, pede para uma amiga, por alguém, é mais para identificar quem está lá, né? Você já tem a matrícula, e na matrícula você já sabe quem que era o dono daquele imóvel, então você pode chegar para o vizinho e dizer, você conhece o senhor Rogério, né? Ele acho que mora aqui nessa casa, tal, e começa a fazer uma conversa. Se for interior de São Paulo, é muito mais fácil até essa conversa, porque as pessoas são mais abertas, né? Aí em São Paulo, às vezes você tem dificuldade, porque não encontra ninguém na casa do lado, tal, mas é assim que você vai chegar nesse ponto, né? Você vai chegando devagar, você vai identificando quem mora lá, né? Oi. Até assim, você falou de São Paulo, por exemplo, né, a gente teve um caso bem recente agora, que foi ali perto de São Mateus, ali no Santa Bárbara, sabe?
E aconteceu um negócio curioso, né? Aí a pessoa que estava interessada, ela foi até lá na portaria e chegando na portaria, ela já tomou uma negativa total lá, né? Falou, não, 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 aqui a gente não dá informação, aqui é só com corretores e tal, tal, tal. Então, ok. E aí, o que aconteceu? Eu peguei o telefone e liguei lá na portaria. E aí, eu sei o que aconteceu, mas assim, a minha abordagem, né? Eu abordei de uma forma bem diferente. E aí, eu acabei conversando lá com a porteira. E aí, assim, de acordo com as informações, ela foi me passando informações, eu fui, né, colhendo informações, né? Então, ela me passou, olha, quem morava lá, se estava muito tempo lá ou não. Inclusive, olha só, a gente estava falando do que agora? A gente está falando de checar o processo, por exemplo, se tem processo, né? E aí, eu cheguei numa informação que tinha um processo que já tinha sido extinto, ó, faz tempo, que não teve êxito com o ex-mutuário, ele perdeu para o banco. Então, ou seja, ele não constava que tinha ação lá Na no caixa. descritivo do imóvel. Por quê? Porque a ação já tinha acabado já, nem existia mais. E aí, nos autos, olha só que interessante, nos autos, perdeu, né, a questão, e eu comecei a investigar, a gente vai a fundo, né? Na hora que a gente vai para a investigação, eu quero saber com quem que eu estou lidando. E aí eu achei uma ação na instância estadual, onde eu descobri tudo o que aconteceu ali naquele contexto daquele imóvel. Seguinte, que a pessoa que estava lá no imóvel era assim, a pessoa tranquila, não era aquela que causa confusão no condomínio, sabe? Então eu Uhum. já comecei a ter alguns indícios de como que seria a desocupação ali. Então aí um ponto, né, nas checagens seria essa, a questão quando é inquilino, você já faz um contrato, né, de locação, você vai lá, você se mostra ali extremamente assim aberto a uma negociação, né? E aí foi o que aconteceu. Quando foi inquilino, me mostrei aberto, porque na hora que você fala com o inquilino fala assim, ó, eu não quero problema para a cabeça, quero cair fora, não quero saber de confusão. E aí, se você já fala, olha, eu represento aqui o novo proprietário, eu estou aqui justamente para resolver essa situação e não tenho interesse em questão de que você saia. Se você está alugando, vamos renovar esse contrato e aí você continua ignorando aí sem problema nenhum. Isso já traz mais tranquilidade para a pessoa. Ela já Claro. faz isso, nova, ela já fica lá, e aí tranquilo. Então, aí no caso do inquilino, a negociação fica mais tranquila, até mesmo ou para continuar um contrato de locação, ou até mesmo para desocupação. E com ex-mutuário também, né, Rogério? Eu acho que você tem duas situações aí. Você pode ter um ex-mutuário que é todo consciente, já está ciente, já está só esperando isso para desocupar. E tem aquele mutuário que vai emperrar um pouquinho mais, que talvez você tenha que entrar com processo na justiça. E daí também, né? Eu acho que você está na chuva para se molhar. Então, você Verdade. já prevê os seus gastos ali, tudo que vier de lucro, né? Tudo que vier a mais ali é lucro. Então, você já Aí, prevê os gastos aí com a desocupação, porém, você vai buscar com empatia, né, uma negociação. Você pode buscar uma negociação com essa pessoa até pagando algumas despesas, algum caminhão de mudança, ou primeiro aluguel, ou coisa assim, coisas que nem vai impactar tanto o teu orçamento e vai ajudar a pessoa a desocupar, a pessoa acaba se abrindo um pouco mais para isso, né? E tem uma questão também, Rogério, que eu queria que você abordasse, que era a questão do contrato de gaveta. Porque contrato de legal. gaveta é um caso que dá um pouquinho de pano para manga aí, porque as pessoas ficam com medo, né? Assim, mas como é que fica contrato de gaveta? Como é que eu vou agir? Se ela entrar na justiça contra mim e tal. O contrato de gaveta, ele já diz por si próprio que é um contrato que não foi feito e registrado. Ele foi feito e colocado na gaveta. Foi Basicamente. engavetado, né? Ficou às escuras, né? Exatamente, ficou lá escurinho dentro da gaveta. Então, ou É, seja, quando você vai fazer um contrato de gaveta, tem que prestar muita atenção, porque, na verdade, ele pode não ter validade. Primeiro que na verdade, ele não foi público, né? Ele é, foi, não teve a publicidade para todo mundo ficar ciente, né? E E o aí que o é que essa acontece? publicidade, né, Rogério? A publicidade é você ir lá no cartório de imóveis e registrar esse contrato. Se você faz um contrato com uma pessoa de um imóvel, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o contrato, ir lá reconhecer firma, ir lá no cartório de imóveis e falar assim, tô aqui, ó,
Agora quem está comprando esse imóvel sou eu. E aí o cartório de imóveis vai registrar isso na matrícula. Porém, Exatamente. como o imóvel está financiado, né, o próprio cartório não vai fazer isso, porque como ele está financiado, ele tem um contrato com o banco, ele não pode vender esse imóvel. E aí até existe a possibilidade da pessoa dela pegar e trazer isso ao público. Que é Claro, nada mais assim, ó, se eu compro um imóvel financiado, não tem nada que me impeça de vender esse imóvel financiado, né? Então, exatamente. assim, não é porque ele está financiado que eu não posso mais vender financiado para ninguém. Eu posso vender desde que eu pegue essa pessoa, eu falo, vamos lá, pego ele na mão, vamos lá no banco, né? Aqui, ó, aqui, me dá seu lerite, entrega seus documentos aqui, ó, que o banco vai fazer a avaliação do seu crédito. O banco vai lá, avalia o crédito, chama os dois, assina a transmissão de um para o outro e a continuidade ela se repete, né? Ela Isso. continua, né? Então, Então, assim, nesse caso, o que acontece? O banco, quando você assina um novo contrato, ele pega o valor do financiamento dessa nova pessoa e liquida a tua dívida. Então, se você vender um exatamente. imóvel para ele, então o banco, a hora que ele financia, o banco pega aquele dinheiro, quita a dívida, tua dívida com o banco, te dá o troco e aí ele começa a pagar as prestações. Então, não é de gaveta, é o público, não Eu é? acabei de fazer isso, ó, dia 31 de agosto não, a gente De está em agosto julho. agora, de julho, né? 31 de julho, eu acabei fazendo uma transação dessa, né? Tinha um imóvel que ele tinha financiamento, liquidou um, continuou o outro e assim a vida segue, né? Então não é porque ele está financiado que ele não aceita fazer novamente um financiamento, né? Então aí no contrato de gaveta tem até uma frase aí que é usada bastante aí no mercado imobiliário, né? Só é dono quem registra, né? E aí na hora que a gente vai para o contrato de gaveta na questão da desocupação, acontece o seguinte: geralmente você tem muita resistência, porque aí houve alguma coisa aí de não, o acordo não foi cumprido. Imagina, Márcia, eu pego e falo assim, ó, vou comprar o seu imóvel, tá, Márcia? Ah, ok. Você fala, ó, só que eu não vou registrar meu nome não. Fica tranquila que eu vou pagar para você, tá, Márcia? Deixa lá no nome, eu vou para lá, mas aí eu fico pagando para você, tá bom? Aí eu vou lá pro imóvel, não pago, e aí o que acontece? O banco retoma, e aí você nem sabe que retomou, né? E aí, Só tem a informação que você precisa sair, né? exatamente. Mas Aí, quando é ó, você que uma compra, né, curiosidade. Rogério? Oi? Quando é você que compra e você não paga, você nem pagou, entendeu? Agora, o duro, quando acontece isso, e você está pagando devidamente para o cara que você comprou, e o cara que você comprou não paga a prestação. Aí é triste, né? Porque aí Aí é você maior, aí tem hein? aquele sentimento que você disse que é de injustiça, né? E aí a Verdade. pessoa tem um pouquinho mais de trabalho, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para tirar essa pessoa, fazer a desocupação propriamente dita, né? Por conta de Imagina. ter esse sentimento de injustiça. E assim, não cabe a nós julgar, né? Porque Claro. esse contrato de gaveta, em primeiro lugar, nem deveria existir, porque não é contra a lei que contra, né? A lei, porque no fundo, no fundo É, você está fazendo é, uma transação e não está registrando devidamente. Mas, ao mesmo ó, tempo, não cabe. você já incorreu ali, ó, em crime fiscal, por exemplo, né, na arrecadação. Você não recolheu ITBI, né? Porque você não pagou lá o cartório para fazer o registro, né? Então, você Exatamente. já tem vários aspectos ali que já você acabou não girando a economia, né? É verdade, né? E aí, ao mesmo tempo, quem faz o contrato de gaveta corre um risco grande, e não quem arremata em leilão. A única coisa que pode acontecer para quem arremata em leilão é ter uma dificuldade um pouco maior de tirar por causa desse sentimento de injustiça, né? Que quem está morando lá se sente injustiçado e tudo mais, então fica lá até o fim, até o último dia, né? Então, Né, na cabeça da pessoa, pô, mas eu paguei o meu imóvel, eu paguei, é injusto. Não, você pagou para quem, né? Você exatamente. pagou e ele pagou para você, mas aí que tá, né? Na É. verdade, isso daí não poderia ter acontecido, já deveria ter passado pro teu nome, É né? claro, é claro. E aí você tem Então, até um caso, né, que você tá acontecendo a desocupação. Então tem gente que até tem essa dúvida, tá? Que eu já vi lá nos comentários alguém perguntando sobre isso. E quando acontece o contrato de gaveta, como é que fica, né? Isso é uma dúvida pertinente. E aí, assim, a desocupação vai acontecer do mesmo jeito. Só ela vai. pode dar um pouquinho mais de trabalho em questão de tempo, né, dependendo das condições todas aí do negócio, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai acontecer de qualquer forma.
É verdade. Inclusive, essa desocupação está para acontecer em breve. Eu creio que semana que vem já tenha novidades. Então, acho que a gente tem a notificação, aí algumas informações sobre ela. Mas, Uhum. enfim, né, nesse caso, por exemplo, só para colocar um exemplo prático, né? Houve uma transação onde a pessoa pegou um outro imóvel como garantia. Eu não sei exatamente, né? Como garantia não, como forma de pagamento, né? Eu não sei exatamente o tão profundo como foram as coisas lá. Então, assim, eu nem vou fazer, sabe, senso de julgamento, porque não cabe a nós também ficar indo por essa seara, né? Mas aí, uma coisa que eu entendi, que eu não sei se realmente é a realidade, uma pessoa deu um imóvel como forma de pagamento, pegou outro imóvel, e a pessoa aceitou, aí um imóvel foi liquidado, bom, um rolo foi aí. Mas aí já surgiu aquela questão do senso de injustiça. Porque, meu, olha, eu já paguei, eu dei aquele outro imóvel para ele, peguei esse daqui, e esse daqui ele não me pagou, quem ele está se referindo, é o ex-mutuário. Pô, e aí eu estou aqui de uma forma injusta e vocês querem me tomar o meu imóvel. Não é bem por aí, né? Não foi isso Uhum. que aconteceu na prática, né? Na hora que a gente analisa o contexto como um todo, né? Então precisa tomar muito cuidado nesse aspecto, e aí, se for dessa forma, você vai ter um pouco mais de dificuldade de tirar a pessoa de lá, e aí você escolhe. Quanto que você pagou? Vale a pena correr esse risco? Você quer correr esse risco ou não? E aí é a questão dos números que eles vão falar e a questão dos seus sentimentos. Se realmente vale a pena, se você quer se dispor a, a vivenciar isso ou não, né? Uhum. E eu acho que essa questão, assim, também, ela acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa para você conseguir essa informação também, né? Quando você vai em loco buscar a informação de quem está no imóvel, não sempre você vai conseguir essa informação. É um contrato de gaveta, coisa assim, né? Mas sabe o Porque... que acontece, Márcio? Você tem, assim, as sinais de fumaça, sabe? Quando você vai lá e a pessoa te trata de uma forma muito ríspida, e dependendo da forma que ela te atende, você já tem um jeitinho do que está acontecendo ali, sabe? Uhum, sim. Você já consegue ter um sinal de fumaça ali, sabe? É porque provavelmente não foi você só o único que foi abordar, né? É verdade, é verdade. Possivelmente outras pessoas que estão querendo arrematar aquele imóvel já devem ter tentado abordar essa pessoa e possivelmente a pessoa já está meio que saco cheio de ficar falando ou percebendo os movimentos, né? Que deve ter recebido a notificação e tudo mais. Imagina Então, no condomínio, como é que fica o porteiro lá, né? é verdade. Mas o porteiro tá ali, ó. Assim, geralmente, eu vou falar assim, lógico, não é regra, né, nenhuma. Mas geralmente o porteiro gosta de conversar, então assim, tem muitos porteiros, né, que gostam de conversar, então você chega de um jeito, né, simpático, empático, e aí a pessoa acaba conversando e passando algumas informações. Agora, se você chegar meio arrogante, né, esquece. Né? Se você chegar meio seco, assim, não arrogante, mas seco, meio, né, assim, não souber fazer a conversa inicial, pode ser que você não tenha êxito na acolhida das informações, né? É verdade. E aí, na hora que a gente olha, assim, ó, quem ocupa o imóvel? A gente tem três situações aqui: inquilino, ex-mutuário e contrato de gaveta. Quando é o ex-mutuário, você tem uma situação muito positiva, que é a questão da pessoa, dependendo do valor que foi arrematado, de você conseguir ajudar a pessoa que está lá no imóvel a ter um valor restituído, um valor significativo. Você pode estar tendo. Por exemplo, né? Quando você arremata, por exemplo, você comprou esse imóvel aí que a gente está falando lá, que valia 200 mil. Depois de quanto que você arrematou ele, ele estava 70 mil inicial. Você arrematou ele por 120 mil, por exemplo. Uhum. Então, a diferença entre 70 mil e 120 mil, ele consegue restituir. Então, aqueles 50 mil, a diferença lá que dá os 50 mil, se a pessoa pleitear, ela pode conseguir. É claro que o banco vai descontar, né, todo o CRIPS que foi utilizado, né? Notificação, registros e tudo mais. Mas, enfim, se você tendo essa informação, você consegue abrir uma negociação com a pessoa. Olha, eu estou aqui, eu represento o dono, aí você, depois de uma certa conversa com a pessoa, aí você fala, olha, eu consigo te ajudar, eu consigo te dar, e, por exemplo, se você sabe que a diferença é 50 mil, eu nem falo o teto máximo, fala, pode ser de repente ali, ó, uns 25 mil reais, fala até metade, pode ser uns 25 mil reais que eu posso te ajudar. Mas como assim me ajudar? Eu já vejo o comportamento dela. Ela fala, eu posso te ajudar com 25 mil.
Só que para te ajudar com esse valor, eu vou precisar que você confie em mim e eu vou precisar confiar em você. Você acha que dá para a gente criar essa relação? Eu confiar em você, você confiar em mim? Eu vou te ajudar a conseguir esse valor. E você vai me ajudar desocupando a casa. Você acha que a gente pode fazer esse acordo? Uhum. Aí a pessoa já vai falar, não, não, mas se for desse jeito, tudo bem. Ou se ela não tiver resistência, você esquece, né? Mas se ela já for aberta, aí já assina um termo de contrato, vamos estabelecer prazos, e aí já assina um termo. Esse termo, para a questão da desocupação judicial, o peso que ele vai ter vai ser muito pequeno, viu? Nem vai adiantar muito. Mas, enfim, para o psicológico vai funcionar bastante. Porque lá na hora que a pessoa assina, ela firmou um termo contigo. Ela firmou ali os termos. Isso vai ter bastante validade na questão psicológica, né? E aí, então, nesse caso, por exemplo, na hora que a gente vai para esse ponto, falando aí sobre essa questão aqui dessa nova dinâmica que você consegue, você tem alguns pontos positivos de cada um e pontos negativos, né? A gente falou, ó, de quem tá ocupando imóvel? Inquilino, ex-mutuário ou o contrato de gaveta? Qual desses três aqui seria a melhor opção para a gente, né, Márcia? Olha, eu chuto que é inquilínio, né, Rogério? Pelas experiências que a gente já tem alcançado aí nesses últimos tempos, né? Mas tudo é uma questão assim de empatia, assim da negociação. Tudo depende muito de quem está lá, né? Às vezes um ex-mutuário pode ser mais fácil de negociar do que um contrato de gaveta. Às vezes não, né? Então vai depender muito de Cada caso é um caso, né? é isso que eu ia falar. Cada caso é um caso. Então, depende muito, mas isso também é uma questão assim que nem você disse, né? Quando você vai fazer a análise de viabilidade do teu negócio, do negócio que você está entrando, do leilão que você vai querer investir, né? Você vai ponderar tudo isso e vai fazer as suas contas, né? Se o imóvel vale a pena, eu vou ter quais custos, a análise anterior à arrematação está me dizendo que pode ser que eu tenha gastos com desocupação, pode ser que eu não tenha. Então, tudo isso você vai captando aí nesse período e para você prever realmente os gastos, né? Tem imóvel que vale a pena, mesmo você gastando com desocupação, tá tudo bem, vai lá, desocupa, sem estresse. Não vamos, né, ficar estressados, tem que desocupar e tal. Ok, mesmo você pagando os profissionais competentes para fazer essa desocupação, tá no preço, né? Tá no preço. A gente costuma falar no jargão financeiro, tá no preço. Então, a gente vai e executa mesmo essa arrematação mesmo, tendo todos esses processos aí para enfrentar, né? Então, Legal, é uma legal. questão de maturidade do investidor. Então vamos lá, então aqui ó, a gente falou de uma primeira etapa, né, Márcia, de como que você faz a análise antes da arrematação. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a questão das próximas etapas, de como que é a questão da notificação, como a questão também de você buscar um advogado especialista. Então, olha, se você tem interesse em saber como que funciona toda essa dinâmica de desocupação do seu imóvel arrematado aí da Caixa Econômica Federal, por exemplo, né, de bancos em geral, faz o seguinte, ó, se inscreve aqui no canal, já faz, além de se inscrever, ativa logo o sininho, porque se ativando o sininho, o YouTube ele vai te avisar na questão da notificação. E tem um outro detalhe também, às vezes ele nem te avisa direito, né, às vezes, né? Mas se você quer fazer parte do nosso grupo no Telegram, vai estar aqui no descritivo também, nosso grupo. Ali a gente vai disparar as informações para você, ali é certeza que você vai receber a informação. Mas, enfim, lembre-se aí, ó, se você tem esse interesse de se aprofundar nesse mundo dos leilões, aqui é o lugar. Bom, forte abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Forte abraço, até mais.